Com credibilidade, tem nome. Jornal da Cruzeiro. Entrevista. 9h17, hora de abrir espaço para o Legislativo de Votorantim, a Câmara Municipal aqui da cidade de Votorantim, por isso estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, presidente do Legislativo Votorantinense, Rodrigo Krieger. Vereador, prazer tê-lo aqui, obrigado por atender o chamado da Cruzeiro FM mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, bom dia André, bom dia Douglas, bom dia a qualificada audiência da Cruzeiro FM e a nossa querida cidade de Votorantim. Estamos aqui mais uma vez para prestar contas para a sociedade, para a população de Votorantim e região. Deixa eu trazer um assunto que a gente falava antes de começar a entrevista, né? Nós recebemos aqui os comandantes, né? O ex-comandante e o atual comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar de Sorocaba, e nós falávamos da questão da segurança em Votorantim. O senhor comentou algo muito importante em relação à área de segurança, que é um problema das grandes cidades, que é a questão do trabalho que foi feito na Cachoeira da Chave, e que trouxe bons resultados, inclusive, para o centro, para a avenida ali, 31 de março também. Observou que realmente essa questão da segurança, a atuação conjunta da segurança com o lado social, trouxe bons frutos para a cidade de Votorantim, vereador? Trouxe bons frutos e foi costumo dizer, um case de sucesso na cidade. Houve um trabalho conjunto entre Poder Legislativo, Executivo, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal. Houve ali um trabalho ostensivo de vigilância na Cachoeira da Chave, também com um trabalho de monitoramento de uma região ali que era dominada pelo tráfico de drogas. Isso não existe mais. Foi graças a essa atuação, onde teve como objetivo tirar o tráfico para afastar também aquelas pessoas que ficam na região central perambulando, que compram drogas nas imediações. Então, são pessoas que não estão mais ali na região central. E o principal, que nós temos um ponto ali turístico maravilhoso, que é a Cachoeira da Chave. E hoje a população está podendo usufruir da Cachoeira da Chave, transitar ali mais tranquilamente por toda aquela região central. Fruto de um trabalho muito importante que deu resultado, volto a dizer, Poder Legislativo, Executivo, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil. A união das forças de segurança com os poderes constituídos, deu esse fruto aí, que foi um fruto positivo aí para toda a sociedade votorantinense. E esse foi um problema muito sério, porque por diversas vezes também nós recebemos aqui dos comerciantes, principalmente da 31 de março, reclamações de pessoas em situação de rua, pela avenida. Tivemos o caso da invasão da Câmara de Votorantim. Sim. Também, que furtaram televisões, objetos. Um passo importante para garantir, para trazer essa sensação de segurança à população, ou ainda há algo que ser feito, hein, vereador? Qual que é a sua avaliação? Não, sem dúvida, um passo importante, mas há muito que ser feito ainda, principalmente com relação ao aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, que é uma realidade hoje em Votorantim, porque 26 agentes da Guarda Civil tomaram posse e iniciarão seu trabalho aí nos próximos dias, sendo aí um fruto de um trabalho, pensando na segurança pública da cidade de Votorantim. Aumento também de investimento do poder público com relação à questão da operação delegada, onde há um investimento, onde o policial militar também auxilia na vigilância, ali no patrulhamento ostensivo, para trazer uma proteção para a população de Votorantim. Então é muito positivo essa ação, inclusive a questão do plano plurianual. Há um planejamento para que se aumente o número de agentes na cidade de Votorantim nesses próximos 4 anos. O plano plurianual, se aprovado, começa a viger a partir do ano que vem, e há um aumento significativo dos agentes da Guarda Civil na cidade de Votorantim. Há essa previsão. Então, há um trabalho de planejamento nesse sentido para aumentar a segurança da população de Votorantim e também o patrimônio público municipal. Presidente, o senhor falou do plano plurianual, e eu ia tocar exatamente nesse tema, nesse assunto, porque a segurança passa muito pela questão do plano do PPA, Audiências públicas
foram feitas? Como é que está a participação da população? Como é que foi a participação da população em relação ao PPA em Votorantim? E ela deve ser votada efetivamente quando? Quando entra realmente na pauta para aí ser decidido tudo em relação ao PPA? O PPA ele foi entregue, né, na Câmara Municipal, salvo engano, no dia 28, 27, né, do mês passado, e dia 2 de setembro ele foi apresentado ao plenário, e agora estamos na fase de discussão dessa importante peça orçamentária. Inclusive, ontem foi realizada uma audiência pública, 2 audiências públicas na Câmara Municipal, onde se debateu de forma ampla e restrita aquilo que está, né, no plano plurianual. E foi um evento muito importante, porque a participação da população ali ficou evidenciada, muita gente participou, a população compareceu, inclusive trazendo sugestões para incluir ali no plano plurianual, como, né, inclusive pessoas da comunidade, os conselhos municipais participaram, e alguns pontos chamaram a atenção, como um aumento da rede de proteção da criança e adolescente, a necessidade de uma melhor estrutura, né, para essa importante política pública, não só na cidade de Votorantim, mas para toda, né, para todo o estado, né, para o país. Então, há necessidade de se debater esses assuntos. E nós estamos promovendo essas discussões. Questão também do orçamento em relação à segurança. Foi colocada ali a questão do aumento do número de guardas civis municipais, do aumento também do pagamento, né, da questão da operação delegada, que vai promover uma maior sensação, né, de segurança para a população, dentre outros assuntos, como segurança, educação, assistência social, né, a necessidade de assistentes sociais nas escolas, né, já teve isso em Votorantim, principalmente na época da pandemia, teve um resultado muito positivo, e isso foi colocado ali eu até lembro, né, a Maria Tereza Portugal, que é uma inspetora de aluno, e ela trouxe essa sugestão, que seria muito importante, né, a gente ter essa ação no sentido de trazer aí, né, um fortalecimento no atendimento da criança e adolescente. Essa questão que deu muita polêmica, porque a Prefeitura de Votorantim transferiu o atendimento da UPA infantil, falando que teve problemas aí, questão de economia de recursos, isso foi citado também, porque é algo muito importante que criou polêmica recentemente, né, presidente? Sim, foram citados, né, a gente trabalhou todas as áreas, inclusive está sendo citado nas discussões internas que estão tendo na Câmara Municipal. Nós estamos realizando reuniões periódicas com os vereadores, assessores, estamos convidando secretários municipais para virem até a Câmara para explicarem determinados pontos do orçamento público. É um trabalho que nunca foi realizado na Câmara Municipal de Votorantim, está sendo realizado com planejamento e muito trabalho. Isso está surtindo bons frutos, né, para a cidade, porque é um melhor planejamento e principalmente com a participação da população, dos vereadores, com certeza nós estamos ampliando aí a atuação, né, o controle social dessas importantes leis orçamentárias. E é importante também fazer o convite aqui para a população, para que amanhã, sexta-feira, elas participem da audiência pública que vai debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, para o ano 2026. Ela sendo aprovada, vai reger ali as metas, né, e prioridades fiscais do município. Muito importante, porque ela está prevista também na Lei de Responsabilidade Fiscal, e ali é o controle da dívida pública, onde se vai ser possível fazer investimentos, né, em outros departamentos, enfim. É uma discussão muito importante para a população de Votorantim. Às 10 e às 19 horas na sede da Câmara Municipal, e aqueles que quiserem acompanhar pelo YouTube ou Facebook também poderão acompanhar os nossos trabalhos. Presidente, o plano plurianual, né, o PPA, cada 2 anos ele vem essa discussão e tudo mais. Aqui em Sorocaba nós tivemos a discussão, e uma das questões que mais gerou polêmica na nossa Câmara Municipal, o André Fazano, que é o nosso correspondente, que traz sempre as informações muito precisas relacionadas à Câmara Municipal aqui de Sorocaba, ele falou muito sobre a questão da cultura, redução da verba da cultura. Votorantim,
Como é que está essa situação? Porque a gente sabe que todos os anos é um dos pontos que mais as pessoas reclamam muito. Cortou a verba da cultura, cortou a verba do esporte, a verba foi daqui para lá, de lá para cá e tudo mais. Houve uma reclamação, né, de forma bem enfática com relação a essa questão da cultura na cidade de Votorantim, inclusive porque... Gasparzinho, meu cara, pois é. fazendo. Acho que alguém não quer que o presidente apareça. E fale sobre a verba da cultura nesse momento. Exatamente. Vamos ajustar a câmera aqui do presidente. Quem está acompanhando na nossa live, tivemos uma queda na câmera, agora está tudo certo. Inclusive, o questionamento, né, da pessoa que ali né, se posicionou foi no sentido de que na consulta pública foi colocada, né, as questões referentes à cultura, da necessidade de um maior investimento, e o plano plurianual não, né, veio contemplar essa situação. Então, da mesma forma de Sorocaba, também houve esse questionamento em Votorantim de maneira muito exaustiva, até foi, né, solicitado pela pessoa ali que estava, né, cobrando isso, para que a vereadora Lu Ferrari, inclusive, fizesse uma emenda no sentido de melhorar, né, esse tratamento que é dado à cultura na cidade de Votorantim. Também foi, né, motivo de polêmica, questionamento, né, o tratamento dado à cultura, né, que foi ali, né, um tratamento dado... Houve uma junção entre, né, esporte e cultura, e essa foi, né, a reclamação, né, justa da munícipe ali que se posicionou com relação a essa situação. Porque Votorantim, né, André Fazano, é uma cidade que sempre fomentou muito essa questão cultural. Nós tivemos aí nas praças, que são... A própria festa junina de Votorantim também, né? Mas e além da festa junina, que é uma das maiores ou a maior do estado, mas nós temos aí ainda algumas outras questões, né? Alguns eventos que são realizados em praças, que estão até mais distantes da região central da cidade. Uma cidade que sempre fomentou muito essa questão cultural, a cidade de Votorantim. Perguntei isso exatamente por conta dessa questão de sempre a cultura ser um ponto em que gera polêmica em discussões do PPA. A questão é que cultura, esporte são extremamente necessários para a população. Isso tem que ser trabalhado pelo poder público de forma mais responsável, mais séria. Por quê? Porque cultura é conhecimento, é aprendizado, isso é importante. E um povo sem cultura, né, é um povo que sem futuro. Então, eu acho que a questão cultural ela realmente tem que ser levada a sério, tem que ser debatida, e como está sendo. E na Casa de Leis é o foro adequado ali, onde estão sendo, né, colocadas as sugestões de toda a população. E amanhã nós teremos mais uma oportunidade para que a população compareça para discutir a lei de diretrizes orçamentárias. E lembrando que a LDO, ela estima os recursos do município, de que forma serão utilizados, a distribuição do orçamento para 2026. Então é importante a participação da população para entender, para fazer sugestões e apontar demandas, né? Essa participação é muito importante nas câmaras e muitas vezes a população, até com um certo preconceito da política, né, vereador, acaba se distanciando um pouco, né, dessas discussões. E ela é tão importante que ela subsidia a lei orçamentária anual, que vai fixar as receitas, né, e despesas do próximo ano. Então, ela tem que ser discutida, a questão da dívida pública tem que ser colocada, né, de forma bem clara para que possamos estar realizando aí as leis, discutindo e elaborando as leis orçamentárias da melhor forma possível e com a máxima participação da sociedade. Presidente, eu vou sair um pouquinho do âmbito municipal, do âmbito aqui para a política nacional. Obviamente, o senhor está acompanhando a discussão na Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Mota ontem, depois da votação, sinalizou aí como regime de urgência a votação da anistia, né, desse projeto que pretende anistiar aí aqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro e tudo mais. Como é que o senhor tem entendido toda essa discussão, tem olhado para toda a discussão que está acontecendo também em Brasília? Porque a gente, obviamente, é importante a gente falar do nosso quintal, aqui em Votorantim, aqui em Sorocaba, a nossa região metropolitana. Tem muita coisa para a gente falar em relação a isso, mas é importante a gente olhar para essa política nacional também, o que vem acontecendo relacionado a essa política nacional. Eu acho que é importante porque
essa discussão ela está inserida no nosso dia a dia. Inclusive, muitas vezes, essas questões que envolvem a política nacional acabam influenciando o nosso relacionamento com amigos, familiares. E diante dessa situação, eu entendo que há de ser realizado um trabalho de pacificação, de buscar meios de minimizar toda essa polarização que está ocorrendo no país. E até acompanhando o ex-presidente Michel Temer, numa entrevista no Roda Viva, o pensamento dele é nesse sentido também. Eu vejo de forma positiva, né, essa possibilidade de anistia sendo pautada, porque nós tivemos ali pessoas que foram condenadas com penas altíssimas, que foram participar desses atos no dia 8, simplesmente com a sensação de indignação de uma situação que não concordava, mas não com o objetivo de se dar um golpe de Estado. Então nós temos que ter muita serenidade e cuidado de como nós tratamos essas situações. Você, de repente, condenar uma pessoa que pichou uma estátua com um batom a mais de 10 anos de prisão é uma situação que assusta, não colabora em nada para a questão da pacificação. Essa pessoa não esteve ali com o objetivo de dar um golpe, de abolir o Estado Democrático de Direito. Eu tenho certeza que ela estava ali para manifestar a indignação dela por uma situação política. Ela passou dos limites? Passou, porque isso não se deve se fazer. Tem que ter uma pena? Tem. Mas nós temos que ter muito cuidado na dosimetria da pena, ao calcular essas penas, para que não se tenha uma sensação também de injustiça. Porque enquanto nós temos pessoas aí que praticam crimes horríveis, como homicídio, latrocínio, às vezes tem pena menor do que essa pessoa que foi ali se manifestar ali na Praça dos Três Poderes e está suportando uma pena de mais de 15, 20 anos de prisão. Então a gente tem que ter cuidado, trabalhar a dosimetria dessa pena para que não sejam cometidas injustiças e aumente essa situação de polarização política no nosso país. E até importante essa opinião também do presidente da Câmara, Rodrigo Krieger, como advogado que foi presidente da OAB em Votorantim. Então é importante esse posicionamento também. É importante pontuar que nós não estamos defendendo uma anistia geral e restrita, e sim na dosimetria das penas decorrente dessa sensação de injustiça, onde nós temos aí pessoas que cometem crimes graves, não tenha uma pena aplicada como essas pessoas que foram ali simplesmente protestar tiveram. Presidente da Câmara de Votorantim, Rodrigo Krieger, participando com a gente. Vereador, agradecer mais uma vez sua participação. Espaço sempre aberto para a Câmara de Votorantim, prestando contas e conversando também com a população cidadão votorantinense. Obrigado mais uma vez, viu, presidente? Bom trabalho também, até porque temos audiências públicas nesta sexta-feira, então os trabalhos seguem ao longo ainda nessa semana. Falam que esse restinho de semana não dá mais nada, que nada. A Câmara de Votorantim tem muito trabalho pela frente. Dá sim, teremos muito trabalho amanhã, hoje também, bastante trabalho na Câmara Municipal e até o final do ano vamos ter bastante trabalho. Vem a lei orçamentária anual, nós estamos cobrando a vinda do plano diretor, que precisa ser discutido na Câmara Municipal. Ainda não chegou. Não chegou, inclusive já fiz requerimento de informação solicitando, fiz requerimento de informação também solicitando o plano municipal de urbanismo, que era para ter chego, não chegou também. Então estamos trabalhando, cobrando, fiscalizando, porque estamos ali para bem representar toda a população da nossa cidade de Votorantim. Muito obrigado mais uma vez, presidente da Câmara de Votorantim, Rodrigo Krieger, nosso convidado na manhã desta quinta-feira do Jornal da Cruzeiro. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia.